Olá, caríssimos! Tudo bem com vocês? Bem, hoje eu estou atendendo alguns pedidos e vou gravar um vídeo sobre fuso horário. Vou pedir licença aos meus amigos geógrafos, porque o objetivo não é dar aulas de geografia, nem muito menos dar uma aula aqui sobre fuso horário. Vou apenas dar algumas dicas práticas, fáceis e rápidas para que vocês possam resolver questões envolvendo fuso horário, tá bem? Bem, antes de mais nada, eu quero dizer a você que acha que você não precisa desse vídeo para dizer que todo ser humano da face da Terra precisa ou precisará em algum momento de fuso horário, tá bem? Se você se afastar um pouquinho da região onde você está, certamente você já vai se deparar com esse problema para resolver. Qual é o fuso horário da região que você está? Então, se serve para todos, eu tenho que pedir a vocês que se inscrevam no canal, que compartilhem com todos os seus amigos, nos grupos de família, no grupo de amigos, no grupo da resenha. Compartilhem para que outras pessoas também recebam essas informações e para que essas pessoas possam avançar e expandir os seus conhecimentos, tá? Então, é muito fácil se inscrever, tem muitas pessoas me perguntando, tem pessoas que realmente não sabem se inscrever em um canal. Então, basta você digitar no YouTube, professora Ana Passos Plus. Esse plus é uma palavra em inglês que significa mais. Na nossa escrita aqui em português é plus, P-L-U-S. Então, professora Ana Passos Plus, ok? Professora Ana Passos mais. Bem, então, quando você digitar no YouTube, embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito, que tem escrito inscrever-se. Basta você clicar nesse botãozinho, depois clicar no sininho. É importante você clicar no sininho, porque você vai receber as notificações. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ficar sabendo que eu lancei esse vídeo, tá bem? Então, clica no sininho, clica em se inscrever. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, não esquece de dar um likezinho, tá? Então, vamos lá. Vamos aprender, então, algumas dicas sobre fuso horário. Primeiro, eu trouxe aqui para vocês uma maquete do nosso globo terrestre, do nosso planeta Terra, tá bem? Feita por mim mesma, então não reparem nesses detalhes aqui amassadinhos, tá bom? Então, se vocês puderem observar, o nosso planeta, ele tem uma forma arredondada. Se é arredondado, eu posso dividir em graus. Nosso planeta completo, ele tem 360 graus, tá? Ele faz um movimento chamado rotação, ou seja, ele gira em torno do seu próprio eixo, ó. Dá para perceber? Gira em torno do seu próprio eixo. De forma que, numa determinada parte do dia, nós que estamos aqui no Brasil, estamos com o nosso lado voltado para o Sol. Enquanto as pessoas que estão lá no Japão, em Tóquio, por exemplo, estão literalmente do outro lado do planeta. Olha eles aqui. A gente tá aqui, eles estão aqui, ok? Então, como isso acontece, certamente você vai entender que se aqui estiver amanhecendo, não tem como lá em Tóquio estar amanhecendo também. Quando aqui está amanhecendo, lá está anoitecendo. Então, para resolver esse problema é que existem os fusos horários. Então, o que é feito? Nosso planeta tem 360 graus. Esses 360 graus são divididos pelas 24 horas do dia, que é o tempo que a Terra leva para fazer um giro em torno dela mesma. Quando a gente faz essa divisão, 360 graus por 24 horas, a gente encontra 15 graus. O que isso quer dizer? Que a cada 15 graus você vai ter 1 hora de diferença, para mais ou para menos. Nosso planeta gira de oeste para leste. Então, à medida que você vai caminhando na direção leste, a hora ela vai aumentando. Então, existe uma linha imaginária que divide o nosso planeta como se fosse ao meio. Não é uma medida exata, tá? Mas divide como se fosse ao meio. Ele é chamado meridiano de Greenwich e ele tem exatamente 0 graus. A partir dele, quando você vai caminhando na direção leste, você vai tendo um aumento de graus. Então,
0 graus, 15 graus. Porém, essa divisão, ela não vai contando de 15 em 15, tá bom? Então, ela vai contando de 20 em 20 e ela vai marcando os graus, por exemplo, 0 graus, 20 graus, 40 graus. À medida que você vai caminhando a leste, a cada 15 graus, você vai ter o aumento de 1 hora. Quando você vai caminhando na direção oeste, você vai ter uma diminuição de 1 hora. Então, se você viaja, se você está aqui no Brasil e você vai viajar, por exemplo, para Tóquio, você vai ter que aumentar horas de acordo com os graus que a gente tem daqui até Tóquio. Deu para entender? Bem, uma vez que você entende isso, que a cada 15 graus corresponde a 1 hora, quando você vai resolver problemas envolvendo fuso horário, o que você vai pensar? Primeira coisa, onde você está? Por exemplo, eu estou a 30 graus leste de Greenwich. E para onde você vai? Se você vai para uma cidade que está a 60 graus leste de Greenwich, você tem aí uma diferença de 30 graus. De onde você está para onde você vai. Se a cada 15 graus eu tenho 1 hora e você está indo para um local que é 60 graus leste de Greenwich, o que você vai pensar? Primeiro, você já estava no 30. Do 30 até o 60, você vai ter uma diferença aí de 30 graus. 30 graus dividido por 15 dá exatamente 2 horas. Logo, indo na direção leste, você vai ter um acréscimo de 2 horas. Olha, e não pensa que isso acontece só quando você viaja para outro país, não. Dentro do nosso país, por ele ter uma região bem grande, acontece que aqui a gente tem 4 fusos horários diferentes. Então, se você estiver, por exemplo, em Salvador e você for para o Acre, você vai ter que alterar o seu relógio, você vai ter que entender que você está com um fuso horário que é diferente da região onde você estava. E aí, basta fazer o que eu ensinei. Se você estiver em uma região e você estiver indo a oeste dessa região, você vai diminuir a hora de acordo com a quantidade de graus que você for. Se você tiver 15 graus, menos 1 hora. Se você tiver 30 graus, menos 2 horas. Se você tiver 45 graus, menos 3 horas. É isso mesmo, simples assim. Para você fazer atividades envolvendo fuso horário, você vai ter que ter em mente que a cada 15 graus você vai ter o acréscimo ou a diminuição de 1 hora. Se você estiver indo na direção leste, você vai aumentar 1 hora, dependendo da região onde você esteja. Se você estiver indo na direção oeste, você vai ter que ir diminuindo 1 hora a cada 15 graus. A outra coisa que você precisa saber é o tempo de duração da viagem. Então, se você estava num local que a diferença de graus para onde você foi é de 30 graus leste, você vai ter o acréscimo de 2 horas. Mas se o voo durou, por exemplo, 9 horas, você vai ter que contabilizar essas 9 horas de voo. Exemplo, você saiu da cidade que você estava às 8 horas da manhã. E aí você passou 9 horas de voo. Então, 8 mais 9 dá 17. Então, você passou aí 9 horas voando, seriam 17 horas na cidade em que você está. Como a cidade em que você chegou está a 30 graus leste, você vai ter que acrescentar 2 horas a essas 17 horas. Assim, na cidade em que você chegou, são 19 horas. Então, lembra disso. Cada 15 graus, diferença de 1 hora. Para leste, mais 1 hora. Para oeste, menos 1 hora. Contabilizar o tempo gasto na viagem. Quando você acrescenta o tempo gasto na viagem, você vai descobrir que horas é na cidade em que você estava. Depois que você descobrir que horas é na cidade em que você estava antes de viajar, você vai acrescentar a quantidade de horas referente à longitude onde você está. Ou seja, quantos graus teve a mais. Se foi 15 graus, se foi 30 graus, 45 graus, você vai acrescentando para cada 15 graus 1 hora. Tá bem? Ou, se for na direção oeste, você vai diminuindo. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida,
Pode perguntar aqui, pode deixar o seu comentário. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, Reforço Escolar Aprende Mais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder também receber outras dicas e perguntar também alguma coisa que você queira, ou alguma dúvida que tenha ficado. E aí eu respondo mais diretamente. Tá bem? Beijo, fiquem em paz.